são elementos do primeiro. Vamos lá dividir os quartos, o terceiro, quarto. Então, esses são os grupos principais. E esses que me restaram aqui no meio, aqui, para dividir esse período, esses serão os grupos secundários. Imediatamente vou dividir os períodos. Vou organizar o formato. Esse é o formato da periódica. Também, claramente, tem uma série de latinis. Hoje vamos preencher os grupos principais. São grupos principais. E a primeira fila dos secundários. Quer dizer, período nesse caso. Dividindo os períodos, nós temos aqui. Aqui nós temos a nossa tabela. Temos aqui o primeiro grupo, o grupo dos metais alcalinos. O segundo grupo, o grupo dos metais alcalinos terrosos. O terceiro grupo não tem nome. O nome vai ser dado de acordo com o primeiro elemento. O quarto, idem. O quinto também. E o sexto grupo, esse sim já tem nome. O nome deles chamam-se calcogênios, são designados calcogênios. Temos o sétimo grupo, que são designados halogênios, e o oitavo grupo, que são designados gases nobres. Para preencher os elementos da tabela periódica, vamos nos basear nos códigos, os quais eu fiz para que eu pudesse preencher com sucesso. Eu vou preencher em função dos grupos, porque é a partir dos grupos que a gente conhece as propriedades dos elementos. Os elementos do mesmo grupo têm quase as mesmas propriedades, interagem da mesma forma. Claramente, tem um que interage mais que o outro, né? Nós conhecemos os grupos que a gente forma. Também são assim mesmo. Existem os mais inteligentes, os mais espertinhos, os folgadinhos. Então, eu vou preencher em função os períodos. Para isso, vou usar códigos. Para preencher os elementos do primeiro grupo, vamos usar o código isoporufra, onde o I é de hidrogênio, o Li é do lítio, o SO é do sódio, o PO é do potássio, o Ru é do rubídio, o C é do césio e o Fra é do frâncio. Então, eu vou preencher de acordo com os símbolos químicos, claramente, porque nem sempre o nome, o código que eu fiz relaciona ao símbolo. Às vezes é a pronúncia que eu quero, como se fosse uma energia de ativação. Vamos estudar muito mais lá no constante de equilíbrio. Então, portanto, temos o I, que é do hidrogênio, o símbolo de hidrogênio é H. O Li é do lítio. É só chapar. Esse é o lítio. Primeira letra é maiúscula, a segunda é minúscula. O SO é do sódio, Na, é o símbolo do sódio. O PO é do potássio. O Ru é do rubídio. O C é do césio, SCS. E o Fra é do frâncio. Vamos preencher os elementos do segundo grupo. O código é BMAKESBARA, onde o B é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Então, só corremos para preencher os metais alcalinos terrosos. Temos o quê? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e rádio. Seguida, corro para o terceiro grupo. Falei dos grupos principais. O terceiro grupo, que não tem nome. O nome vai ser dado de acordo com o primeiro elemento, nesse caso. O primeiro elemento, o código que foi feito para o terceiro grupo foi Balga Intal. O Balga Intal. Então, o primeiro elemento é o boro, o segundo alumínio, Al, gálio, depois a seguir temos o índio e o tal. Então,
Esse é o grupo do boro, nesse caso. O primeiro elemento é o boro, a seguir é o alumínio, a seguir é o galho, o índio a seguir e o talho. Vamos para o quarto grupo, que também não tem nome. Então, o código do quarto grupo é carcigi, enstacho. Car de carbono, o Si de silício, o G de germano, Esta do estanho e o Chu do chumbo. Não é de Xuxa não, é do chumbo. Então teremos aqui o carbono, silício. Também chapamos quais os elementos são esses do jeito. Silício, a seguir é o germano, a seguir é o estanho e o chumbo, Pb. Vamos para o quinto grupo, é o grupo do nitrogênio. O código é NiFos, arsênio, Sb, B. Então, temos aqui o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, do jeito como está, o antimônio, Sb é o símbolo do antimônio, e o Bi é do bismuto. Esse código ajuda mais no final. Esses são símbolos daqueles elementos que eu disse, antimônio, bismuto. Então podemos preencher nitrogênio, o fósforo é P, fósforo tem que ter palitos, claramente, não é assim? Temos aqui o arsênio, As, o antimônio e o bismuto. Vamos para o sexto grupo. O sexto grupo já possui nome. O nome dos elementos do sexto grupo são designados calcogênios, onde os símbolos também obedecem. O nome, o código feito é de acordo com os símbolos. Temos aqui OC-tepo. O O, oxigênio, enxofre, silênio, telúrio e o polônio. Só preenchemos diretamente. Teremos aqui O, C, T, P, polônio, oxigênio, enxofre, silênio, telúrio, desculpem, sim, telúrio e o polônio. Então, vamos para os elementos do sétimo grupo. São designados halogênios. Os elementos do sétimo grupo são designados halogênios. Então, o código feito aqui, só usei a rima. Nesse caso, vai ser F, Clo, Bro, como se fosse uma rima. Pois Io, Asta. Então, só preenchemos os halogênios F, Clo, Bro, Io, Asta, que é astato. Aqui tentei fazer um código mais bom, mas esse parece-me muito eficaz. É só dizer F, Clo, Bro, Io, Asta. Então vamos para os últimos elementos, que são designados gases nobres. E esse é o código que eu mais gostei de todos os códigos. Até usei esse nome no Facebook, depois já alterei porque descobri outras coisas. Então, o código dos elementos do sexto, oitavo grupo é NR, Krischer, onde temos o E do hélio, o Ne do néon, o Ar do argônio, o Cri do criptônio, o Xe do xenônio e o Rn do rodônio. Então aqui são basicamente os símbolos que foram usados para fazer esse nome. Então vamos preencher exatamente do jeito como vem. Temos o primeiro, o hélio, o néon, o argônio, o criptônio, o xenônio e o rodônio. Portanto, preenchemos os elementos principais da tabela periódica. Eu disse que ia preencher a primeira fila. Vou preencher o primeiro período dos elementos em transição, que é esse.
Então, o código que foi feito para preencher o primeiro período dos elementos em transição é muito longo, hein? Porque eu usei o período, não o grupo. Se eu tivesse usado o grupo, teria quantos códigos? Muitos códigos. Esses outros códigos, então mais um aqui, então ficam 9. Então fica fácil fixar 9 nomes do que milhares de nomes na minha cabeça para preencher a tabela periódica. Então, o código feito foi para a primeira fila, porque eu achei que a primeira fila são os elementos que saem mais, são mais avaliados. Claramente, também na segunda fila temos o prata, o mercúrio, esses aí também vão, ok? O ouro também, mas nem tanto. Mas a primeira fila tem os mais usados, que é o código estivacro, manganês, feco, nico, zinco. O S é do escândio, Ti é do titânio, vândio, temos o crômio, temos o manganês, o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre e o zinco. Eu vou preencher essa primeira fila somente hoje. Então temos aqui o escândio, o símbolo é E, ok? Temos o titânio, o vândio, o crômio, o manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e o zinco. Portanto, muito obrigado por terem assistido. Ainda temos alguns espacinhos para preencher, mas com esses elementos já dá para a gente ter uma ideia de como é que são os elementos químicos. Esses elementos químicos são os mais avaliados. Então, eu organizei de acordo com os grupos, porque é a partir dos grupos que a gente vai sacar, vai tirar muitas propriedades. Sacar mesmo é a língua de casa, ok? Vamos tirar as propriedades que vão nos facilitar o estudo das substâncias químicas, nesse caso, as substâncias inorgânicas. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até mais.